Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da regência, tá? E aí eu trouxe aqui mais alguns verbos, né, que são cobrados muito nas bancas de elaboração de concurso público, né? Eu vou começar hoje pelo verbo chamar, tá? Vamos começar pelo verbo chamar. Lembrando que essa aqui é a parte 2 desse conteúdo, né? Nós já fizemos uma primeira aula, né? Trabalhamos bastante verbos e agora nós vamos dar continuidade a esse assunto. Então, vamos começar pelo verbo chamar. Olha, o verbo chamar, ele pode ter sentido de convocar, de invocar, ele também pode ter sentido de apelidar e denominar. Eu posso dizer para vocês que a forma mais utilizada, né, o sentido mais utilizado do verbo chamar é essa daqui, olha, de apelidar, tá? Só que para a gramática, ela pode se apresentar de diversas maneiras dentro da frase. E nós vamos ver como é que acontece essa situação. Mas primeiramente vamos trabalhar no sentido de convocar, né? Sentido de convocar. Quando ele estiver no sentido de convocar, esse verbo é um verbo transitivo direto. Lembrando que quando é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição obrigatória na dedução e nem na resposta de uma possível pergunta que nós vamos fazer, certo? E as duas perguntas principais que se fazem para o verbo transitivo são essas aqui, ó. Lembrando que isso aqui já foi trabalhado, né, em aula anterior. É o que... Quando se trata de coisa, né, objeto, não pessoa, coisa, objeto, abstração, ou quem, simplesmente quem, sem nenhuma preposição antes dessas perguntas, tá? Lembrando que você faz a pergunta quem quando estiver se referindo a pessoas, tá? Uma pessoa. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Chamaram aqueles funcionários. Bem, nós já sabemos que aqueles funcionários, nós vamos fazer qual pergunta? O que ou quem? Lógico que você já deve ter deduzido que é a pergunta quem, porque funcionários são pessoas. Então, chamaram, né? Convocaram quem? Quando se faz a pergunta quem, a resposta para essa pergunta vai ser o objeto direto, porque o objeto direto é o complemento verbal de um verbo transitivo direto. Então, a pergunta que eu faço, convocaram quem? Aí a resposta, aqueles funcionários. Aqueles funcionários complementam o sentido do verbo chamar. Então, logo, né, a partir dessa pergunta, aqueles funcionários vai ser o objeto direto. Lembrando que como o verbo tem como complemento um verbo transitivo direto, quando o verbo tem como complemento um objeto direto, tá? Esse verbo vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Tá aí, senhores. Para quem está curioso aí com relação a esse chamaram, professor, mas quem é o sujeito da oração? Olha, quando a frase começa assim, com o verbo na terceira pessoa do plural, certo? Sem nenhum elemento citado anteriormente, nós vamos dizer que aqui ocorre um sujeito indeterminado. Tá? Então, o sujeito indeterminado ele acontece em duas situações na língua portuguesa. Ou quando o verbo está na terceira pessoa do plural, ou quando ele é um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, seguido do pronome ser como índice de indeterminação do sujeito. Aí vai ser sujeito indeterminado. Não é o caso aqui. Aqui no caso, não é com índice de determinação do sujeito. É o verbo simplesmente na terceira pessoa do plural. Agora tem o verbo invocar, tem o verbo chamar no sentido de invocar, tá? Invocar, fazer uma invocação. Aí nesse caso ele vai ser um verbo transitivo indireto e vai reger a preposição por, tá? Aí nós temos a seguinte frase: o homem chamou por Deus. Então ele invocou a presença de Deus. Aí a pergunta que se faz para esse verbo é o seguinte, olha: chamou por quem? Você não vai dizer por quê, né? Porque Deus, ele é um substantivo concreto. Tá? Deus é substantivo concreto. Por quê, professor? Porque o conceito de substantivo concreto é todo aquele ser real ou imaginário. Tá? Imaginário para nós, né, que acreditamos que Deus exista, né? Nós acreditamos na existência de Deus, ele para nós ele é concreto.
Tá? Então é uma pessoa. Tá? Então, o homem chamou por quem? A resposta é por Deus. Por Deus complementa o sentido do verbo chamar, que está no sentido de invocar. Então, por Deus vai ser um objeto indireto. Professor, mas me lembra aí, por que objeto indireto? Porque o complemento dele tem a preposição por. Todo complemento verbal que é regido de preposição, olha, essa preposição aparece na pergunta da dedução verbal e na resposta. Toda vez que isso acontece, nós vamos dizer que esse verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Porque o complemento dele tem preposição. E o complemento é objeto indireto porque tem preposição. E ele é verbo transitivo indireto porque o complemento dele tem preposição. É lógico, né? E aqui, ó, o homem é o elemento do qual eu estou declarando alguma coisa. Todo elemento da oração do qual nós declaramos alguma coisa é o sujeito. Existem vários conceitos, né, de sujeito. Termo do qual nós declaramos alguma coisa. Termo que pratica uma ação verbal. Termo que recebe uma ação verbal. Tá? Aqui no caso, praticou a ação de chamar, o elemento do qual eu estou declarando alguma coisa. Temos o verbo também apelidar, perdão, temos o verbo chamar, no sentido de apelidar, denominar. Quando ele estiver nesse sentido, ele vai poder ser classificado, né? Tanto como verbo transitivo direto, tá? Como também como verbo transitivo indireto. Só que tem um detalhe, tá? Em questões de concurso, geralmente aparecem os pronomes oblíquos exercendo funções ou de objeto direto ou objeto indireto. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Os pronomes oblíquos ou a, os, as sempre vão funcionar como objeto direto, tá? Somente em período simples, tá? Os pronomes oblíquos lhe, no singular, e lhes, a forma no plural, funcionam sempre como objeto indireto. Outra observação, o o substitui uma palavra masculina no singular, o a substitui uma palavra feminina no singular, o os substitui uma palavra masculina no plural e o as substitui uma palavra feminina no plural. O lhe pode substituir tanto palavra masculina ou feminina no singular e o lhes pode substituir tanto palavra masculina ou feminina no plural. Nesse contexto aqui, como objeto indireto, tá? Como objeto indireto, eles significam a ele no singular ou a eles, tá? Não tem espaço aqui, mas poderia ficar a ela ou a elas. Tudo bem? E olha aqui a presença da preposição. Preposição só aparece quando nós temos objeto indireto. Aí aparece preposição. Tá? O objeto indireto é um complemento verbal de um verbo transitivo indireto. O objeto direto é um complemento verbal de um verbo transitivo direto. Aí aqui, olha, eu coloquei por estruturas, tá? Nós temos a seguinte estrutura, olha. Verbo transitivo direto, em relação ainda ao verbo apelidar e denominar. A gramática, a norma culta, aceita todas essas estruturas aqui, ó. Que eu coloquei aqui indicadas por setas. Tá? A gramática aceita todas. Algumas vão até parecer estranhas para nós, porque não estamos acostumados a nos expressar dessa maneira no dia a dia, que a linguagem, nós usamos a linguagem informal. Mas é importante que nós tenhamos o conhecimento digamos assim, da linguagem formal, que é o que interessa para nós, tanto para o Enem quanto para os concursos públicos, tá? Então aqui, olha, a primeira estrutura que nós vamos observar é essa aqui, olha. O verbo chamar, no sentido de apelidar ou denominar, quando ele for um verbo transitivo direto, seguido de um objeto direto, certo? E logo em seguida, aparecendo um predicativo do objeto. Bem, nós já sabemos que o verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento que não é regido de preposição obrigatória. Esse complemento do verbo transitivo direto recebe o nome de objeto direto. E o que é esse predicativo do objeto? Bem, senhores, na língua portuguesa existem dois tipos de predicativo. Existe o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito, ele é mais comum do que o predicativo do objeto. O predicativo do objeto, ele surge geralmente de uma necessidade
de alguns verbos que são transitivos ou intransitivos, que estão qualificando um elemento ou estão apelidando ou denominando um elemento. Aí surge o predicativo do objeto, que vai aparecer como uma qualidade ou um estado do objeto. Olha aqui o exemplo. Na linguagem coloquial, ou seja, no registro coloquial, nós temos o hábito de falar assim, ó. Chamaram ele de covarde. Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte. A gramática, a norma culta não aceita esse pronome aqui, que é o pronome ele, né, pronome pessoal do caso reto na terceira pessoa do singular. A gramática não aceita que ele funcione como objeto. Só se ele estiver acompanhado de uma preposição, que no caso não é o caso aqui. Aí se ele estiver funcionando como, se ele estiver acompanhado de uma preposição, ele deixa de ser um pronome pessoal e passa a ser um pronome, ele deixa de ser um pronome pessoal reto e passa a ser um pronome pessoal oblíquo tônico, que não é esse caso aqui. Aqui ele não está acompanhado de nenhuma preposição, então ele não é um pronome pessoal oblíquo tônico. Ele simplesmente continua sendo um pronome pessoal reto, funcionando como objeto de um verbo. Ó, chamaram ele. Nós já sabemos que esse chamar está no sentido de apelidar ou denominar. E aí a gramática não aceita que isso aconteça. Ela diz assim, olha, deve-se substituir o pronome de terceira pessoa do singular, que é o pronome reto, por um pronome oblíquo de terceira pessoa do singular. Então, o pronome oblíquo que é compatível com o pronome ele é o o. Então, substitui o ele pelo o, bem aqui. Aí a gramática diz o seguinte, toda vez que você tiver um verbo transitivo direto, certo? Vou colocar logo aqui, ó, que é o verbo chamar, nesse contexto aqui, beleza? Terminado, e eu falei isso na aula anterior, tá? Terminado em uma vogal nasal, que é an, pode ser em e também pode ser on, deve-se fazer o seguinte, acrescentar ao lado do pronome oblíquo o, ou, a, os e as, a letra N. Então, essa letra N aqui, resumindo, essa letra N só surgiu aqui por causa do an final. Se fosse, no caso ela, seria na. Se fosse eles, seria nos. Se fosse elas, seria nas. Tá? Mas esse N só surge por causa desse an, que é um verbo transitivo direto terminado em an. Aí acrescenta-se o N quando o complemento, que é o objeto, for o, a, os e as. Isso não vai acontecer, é claro, se o objeto for o lhe, porque não tem como formar no. Vai ficar o lhe mesmo normal, né? Vai ficar ele normal, tá? Então, aqui o verbo chamar está no sentido de apelidar. Ficaria chamaram no. Esse no é uma variação de o. Esse o aqui pode ficar lo, pode ficar no, tá? Aqui nesse caso formou no. Então, esse no aqui, que é o o, tem a função de objeto direto. Agora, surge aqui a palavra covarde. A palavra covarde, que é um predicativo. Completando o que eu falei ainda agora sobre predicativo, né? O predicativo, enfatizando, dizendo melhor. O predicativo, ele é uma qualidade ou um estado. O predicativo é qualidade ou estado. Pode ser do sujeito ou de um objeto, na língua portuguesa. Nesse caso aqui, quem é o covarde nesse contexto? A pessoa que praticou a ação de chamar, que eu não sei quem é, uma pessoa indeterminada, porque é um sujeito determinado, ou a pessoa que recebeu a ação do verbo, que é ele. Claro que é ele, que é o objeto direto. Então, essa palavra covarde está qualificando o objeto direto nessa situação aqui, que é o no. Então, pelo fato de ela estar qualificando, eu vou dizer que aqui é um predicativo. E nós sabemos que o o é o objeto direto do verbo transitivo direto, que é o verbo chamar, que está no sentido de apelidar. Então, já que ele é uma qualidade do objeto, ou seja, ele é um predicativo do objeto, eu vou, né, denominá-lo de predicativo do objeto. Tá aí, ó, predicativo do objeto. Essa estrutura aqui, tá?
Eu acredito que ela não é comum. Nós estamos acostumados na fala do dia a dia colocar a preposição de para fazer a classificação. Chamou fulano de covarde, de mulherengo, de namorador, de pai de família, né? Nós colocamos a preposição de. Você pode ver, se deparar com uma expressão como essa numa prova e achar que está errada, mas ela não está errada não, ela está correta, tá? Chamaram-no covarde, sem a preposição de aqui. Mas a gramática, a normativa, né, ela aceita essa estrutura com preposição de. Só que nós vamos chamar de objeto direto preposicionado, porque tem a preposição de. Então, o outro caso aqui, olha, pode também acontecer a seguinte estrutura. Um verbo transitivo direto, seguido de um objeto direto e seguido de um predicativo do objeto preposicionado. Então, o verbo chamar no sentido, novamente, de apelidar, denominar, chamaram no. Já expliquei porque ocorre esse no aqui. Nós já sabemos que esse no é um objeto direto e o verbo chamar é um verbo transitivo direto. E esse covarde aqui, nós já sabemos que é o predicativo do objeto. Só que é um predicativo do objeto acompanhado de preposição. Portanto, ele vai receber o nome de predicativo do objeto preposicionado. Eu vou colocar aqui de forma reduzida, tá? Para poder aproveitar o espaço. Ficaria assim, ó. Predicativo do objeto preposicionado. Pronto. Preposicionado. Lembrando que essa parte aqui, quando você for anotar no seu caderno, né? Predicativo do objeto preposicionado. Coloca direitinho aí. Quando vocês fizerem, lembrando, tá? Essas anotações aqui, façam-na. Olha aí, olha, eu usei aqui. Na. Façam-na. Se eu fosse querer falar na linguagem coloquial, ficaria assim, ó, façam elas, né? Mas nós estamos estudando, nós estamos querendo nos libertar da pobreza, né? Então, vamos falar em norma culta. Façam-na com letra grande, deixem um espaço direitinho aí no caso, tá? Para que quando vocês forem estudar novamente, vocês consigam entender tudo que foi anotado aqui e lembrar o que foi explicado, tá? Uma aula está sendo, no caso, gravada. Fica melhor, você volta, anota, volta, revê. Lembrando que o cérebro aprende por repetição, tá? Por repetição. Então aqui, ó. Agora essa estrutura aqui, ó. Verbo transitivo indireto, mais objeto indireto, mais predicativo do objeto. Aí eu volto para cá. Quando ele fala aqui, ó. Quando se fala, perdão, objeto indireto aqui, vamos lembrar quais são os pronomes oblíquos que devem funcionar como objeto indireto. É o lhe ou lhes. E já falei que eles significam a ele ou a eles, ou a ela, a elas. Tá? A gramática aceita essa estrutura aqui, ó. Aceita de chamá-lo de verbo. Estou usando até ele próprio para falar dele, tá? De verbo transitivo indireto. Quando isso acontece? Quando você coloca o lhe aqui. Se você colocou o lhe, ó, colocou o lhe aqui, significa que ele vai funcionar como verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o lhe só pode funcionar como objeto indireto. Tá? Então, se tem o lhe aqui, eu já vou colocar aqui que ele é objeto indireto. Covarde, nós já sabemos o que é. Eu vou colocar de forma mais reduzida ainda, tá? Eu vou colocar aí logo como PO. PO, tá? Que é PO. Predicativo do objeto, tá? Nós já sabemos que o lhe funciona como objeto indireto, significando a ele, né? Nós não falamos dessa maneira, nós falamos assim, chamaram ele de covarde. Mas, se eu fosse colocar o ele aqui, né? Mais ou menos próximo do que a gramática pede, ficaria assim, chamaram a ele covarde. Mas também nós não falamos desse jeito. Muito menos escrevemos, mas temos que aprender a fazer isso. Por causa que o Enem exige e os concursos públicos também. E aí, senhores, quando o objeto for o lhe, nós já sabemos que o lhe funciona como objeto indireto, o verbo chamar vai estar funcionando aqui como um verbo transitivo indireto. Anota aí. Verbo transitivo indireto. Beleza?
Agora outra situação. Quando o objeto vem preposicionado, já com verbo transitivo indireto. Olha a estrutura aqui. Verbo transitivo indireto, mais objeto indireto, mais um predicativo do objeto preposicionado. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Preposição. Nós já sabemos que o lhe aqui indica que o verbo vai ser verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o lhe, vou repetir de novo, novamente outra vez, só pode funcionar como objeto indireto. Então, se tem o lhe aqui, eu já sei que o verbo chamar vai ser classificado como um verbo transitivo indireto. Beleza? Covarde, nós já sabemos que é uma qualidade do objeto. Essa qualidade do objeto nós chamamos de predicativo do objeto. Só que ele tem uma preposição aqui. Então, é um predicativo do objeto preposicionado. Olha só, gente. Não vai dar para eu colocar o... Vai ficar uma coisa feia. Eu vou parar bem aqui, ó. Preposivo, vou colocar bem aqui. Pronto. Você já sabe que é preposicionado, pronto. Não é preguiça, é por causa da questão do espaço. Até é preguiça também, mas é por causa do espaço também. Beleza? Então tá isso aí, Luiz. Olha. Vai ficar desse jeito aí. Ok? Então nós trabalhamos, né, o verbo chamar. Viu que eu enchi um quadro aqui só para explicar esse verbo. Por quê? Porque ele é extremamente importante em provas de concurso público. Tá? E quando você tem que utilizá-lo em redações, faça de acordo com a norma culta, tá? Usando os objetos, né? Os objetos desses verbos aqui, nessas condições, né? Os objetos, possíveis objetos dele, né? Os complementos verbais, com os pronomes oblíquos, tá? Se você coloca o, por exemplo, e o verbo estiver no an, né? No plural, vai ficar no, tá? Se não tivesse no singular, não ia formar no. Ia ficar só o, né? No caso, normalmente. Mas só ficou esse no aí por causa do an final, que é um verbo transitivo direto, terminado em an, em on, forma o n ao lado dos pronomes oblíquos o, a, os, as. Beleza? Então, senhores, agora, dando continuidade ao estudo da regência verbal, eu vou mostrar agora aqui para vocês a regência do verbo implicar, tá? Verbo implicar. Esse verbo aqui ele chama muita atenção porque eu estava olhando algumas questões de concurso e eu vi bastante, né, esse verbo aparecendo nas alternativas, nos concursos da FGV, não foi que eu vi mais também, né? Sesgran Rio, né, eu vi uma questão, IBAD. Então, não vai chegar uma aula que nós vamos trazer aqui só para resolução de questões de regência. Aí eu vou retomar o que eu vou explicar agora para vocês, tá? Então, olha, o verbo implicar, ele pode ter o sentido de dar a entender ou pressupor. Lembrando que você só vai acertar, primeiramente tem que lembrar o seguinte, você só vai acertar uma questão de regência se primeiro, no contexto, você interpretar o sentido do verbo. Depois que você interpretar o sentido e lembrar que estudou esse verbo, aí você vai aplicar a regência do verbo. Tá? Então aqui, olha, ele está no sentido de dar a entender, pressupor, certo? Então nós temos a seguinte frase, ó, suas ações implicam um firme propósito. Então, nessa situação aqui, é como se alguém estivesse observando as ações de alguém e essas ações, né, estivessem dando a entender ou levando a pessoa que está observando a pressupor o quê? Um firme propósito. Então, nesse contexto, você vai ter que entender que ele vai estar no sentido de dar a entender. Quando isso acontecer, o verbo não vai reger preposição alguma. Ele vai ser um verbo transitivo direto. Sempre lembrando que se você vai fazer uma pergunta cujo complemento vai ser uma coisa ou uma abstração, uma ideia, né, no caso, você vai fazer a pergunta o quê? Tá? O quê?
Então aqui, ó, suas ações. Lembrando também, né, que se fosse se referir à pessoa, quem? Tá? Suas ações implicam um firme propósito. Primeiramente, quem implica um firme propósito? Eu estou falando do quê? Das ações, né? De quê, né? Das ações, né? De alguém. Como eu estou falando das ações de alguém, o elemento do qual eu estou declarando alguma coisa, eu vou chamar de sujeito. Tá? Sujeito. Aí você, sabendo que o verbo implicar está no sentido de dar a entender, de pressupor, você vai fazer a pergunta, vai fazer a tradução verbal. Quem implica alguma coisa. Aí vai fazer a pergunta. Implicam o quê? Se você faz a pergunta o quê, é lógico que a resposta vai ser um objeto direto. Implicam o quê? Um firme propósito, tá? Um firme propósito. Então, um firme propósito vai ser o objeto direto. E o verbo implicar vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Ok? Eu nem estou desmembrando aqui, olha, porque eu não trabalhei ainda adjunto adnominal, mas se eu fosse perguntar qual é o núcleo do objeto aqui, é só a palavra propósito. Um e firme são adjuntos adnominais. Vamos aprender isso mais para frente, tá? Ou seja, mais para frente que eu falo é provavelmente na próxima aula, tá? Bem, o verbo implicar, ele pode também ter o sentido de acarretar e ter consequências. Foi nesse sentido aqui que eu vi uma questão de concurso com esse verbo, tá? Quando ele estiver no sentido de acarretar ou ter consequência, ele vai ser um verbo transitivo direto. Observem este exemplo aqui, ó. As atitudes do presidente implicam sanções ao país. De quem eu estou falando? Eu estou falando, ou do que eu estou falando? Das atitudes, né? As atitudes. Então, as atitudes aqui vai ser o núcleo do sujeito. Do presidente nós vamos depois saber que no caso, um adjunto adnominal, mas o adjunto adnominal ele faz parte de todo o sujeito, tá? Só se numa determinada questão ele pedir especificamente para nós fazermos a classificação do termo grifado. Aí nós diríamos que isso aqui é um adjunto adnominal. Mas não é o objetivo da aula agora. Então, tudo isso aqui é o sujeito. As atitudes do presidente. Então, vamos colocar aqui, ó, sujeito. O verbo implicar, nós já sabemos, quando ele estiver no sentido de ter consequência, ele vai ser um verbo transitivo direto. Então, você vai fazer a seguinte pergunta. Implicam o quê? Aí a resposta, né? Vejam bem, vamos fazer a seguinte pergunta. Implicam o quê? A resposta, o objeto direto, como eu já coloquei ainda agora aqui, tá? Então, sanções ao país, tudo isso aqui, tá? Tudo isso, sanções ao país. Eu vou dar um jeito, não coloquei muito para cá, eu vou circular tudo isso aqui para você anotar com clareza, tá? Eu vou puxar uma seta bem aqui e vou dizer que tudo isso aqui é o objeto direto, tá? O núcleo do objeto é a palavra sanções, mas ao país, que é o complemento nominal desse contexto aqui, também faz parte do objeto, a não ser que a prova pedisse só para eu especificar esse termo aqui. O verbo implicar aqui, como eu já sei que ele é o verbo que tem como complemento um objeto direto, esse verbo vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Então, anota aí. Ok? Bem, o verbo implicar, ele também pode ter um sentido de comprometer e envolver. Aí, nessa situação, ele vai ser classificado como um verbo transitivo, direto e indireto. Sendo que, na situação de transitivo indireto, o complemento dele rege a preposição em. Vamos ver aqui o exemplo. Os políticos, perdão, é isso mesmo, tá certo. Os políticos implicam os cidadãos em questões econômicas, tá? Então, a pergunta
que se faria para a dedução verbal que se faria em relação a isso, lembrando que ele está no sentido de envolver, né? Porque eu acho que até encaixaria o verbo envolver aqui, ó. Os políticos envolvem os cidadãos em questões econômicas. Os políticos comprometem os cidadãos em questões econômicas. Então aqui, olha, os verbos, né? Comprometer e envolver até se encaixariam nesse contexto aqui. Então nós já estamos entendendo que o verbo implicar está no sentido de comprometer e de envolver. Então, duas perguntas, né, são feitas para esse verbo. Implicam quem, e a resposta vai ser cidadãos, são pessoas, em que, tá? Então, duas perguntas. Implicam quem, para identificar, só a pergunta quem identifica o objeto direto, e em que. O em que vai identificar o objeto indireto, por causa da preposição que aparece na pergunta e vai aparecer na resposta. Os políticos, no caso aqui na oração, é o termo do qual eu estou declarando alguma coisa. Vamos dizer aqui que eles têm a função de sujeito da oração, tá? Sujeito da oração. Implicam quem? A resposta, os cidadãos, que vai ser o objeto direto. Em que? Em questões econômicas, né? Que vai ser o objeto indireto por causa da preposição em que aparece nesse complemento obrigatoriamente em função da pergunta que se faz na dedução verbal em que, onde o em aparece, né, como uma preposição obrigatória da pergunta e aparece também na resposta. Então está bem claro aí que nós temos um sujeito, um objeto direto e um objeto indireto e o verbo implicar. Como ele tem dois complementos, né? Ele tem um objeto direto e um objeto indireto como complementos. Esse verbo vai ser classificado como verbo transitivo, direto e indireto. Pode anotar aí. Tá? Verbo transitivo direto e indireto. Os políticos é o sujeito. Os políticos são o sujeito, no caso, né? Verbo implicar verbo transitivo direto e indireto. Os cidadãos, objeto direto. E em questões econômicas, o objeto indireto. Agora, o verbo implicar, também nós usamos muito, né? No sentido de antipatizar, na linguagem coloquial, tá? Ele vai ser um verbo transitivo indireto e vai reger a preposição com. Essa aqui, ó, preposição com. Então, nós temos a seguinte frase: o menino implica com todos na sala. Primeiramente, eu vou perguntar, quem implica com todos na sala? Que é o elemento do qual eu estou declarando alguma coisa. É o sujeito. Nós já sabemos que ele está no sentido, o verbo implicar, de antipatizar. E quem antipatiza, né, antipatiza com alguém. A pergunta que nós vamos fazer seria: antipatiza com que ou com quem? Haja vista o fato de você já saber que a palavra todos se refere a coisa ou pessoa. Já sabe, né? Se refere a pessoa. Então a pergunta que nós vamos fazer aqui, ó, é o seguinte: o menino implica, pergunta, seria o quê? Com quem? Com quem? E a resposta, com todos. Lembrando que quando você faz uma pergunta, já aparece preposição obrigatória, essa preposição aparece também na resposta. Essa resposta vai ser o objeto indireto em função da preposição. Então, com todos. Então, coloca aí, ó, objeto indireto. Verbo implicar, como tem como um complemento um objeto indireto, certo? Esse verbo vai ser classificado como verbo transitivo indireto. E na sala dá para nós dizermos que ele é um adjunto adverbial de lugar, né? Um termo circunstancial de lugar. Onde, né? Na sala. Eu vou colocar aqui, ó, adjunto adverbial de lugar. Anota aí. Adjunto adverbial de lugar. Agora, esses verbos aqui, olha, chegar e ir, nós usamos bastante. Nós, digo eu, né, você,
nós usamos bastante no nosso dia a dia, de forma distraída, e nós não obedecemos, na maioria das vezes, a regência que a norma culta estabelece para nós. Como é que você fala? Você diz assim: eu vou na escola ou eu vou à escola? Perceba que a maioria das pessoas diz assim: eu vou na escola, como se o verbo ir regesse a preposição em. Vou na escola, vou no mercado, vou no cinema, vou na igreja. Quando na realidade, a gramática, ela não diz que o verbo ir rege a preposição em. Na realidade, rege a preposição a. A mesma coisa com o verbo chegar. Tá? Quem chega, chega a algum lugar. Tem uma coisa também, existe um debate acadêmico, tá? Em relação ao verbo chegar. Tem gramáticos que já dizem que ele é um verbo transitivo indireto que pede como complemento um adjunto adverbial. É um complemento adverbial de lugar, que eu já vi. Nós não vamos seguir essa linha, tá? Nós vamos seguir a linha tradicional, que é aquela que é considerada pelas bancas dos concursos públicos, tá? Para a linha tradicional, tá? Para a corrente tradicional, o verbo chegar é um verbo intransitivo. E o que vier depois dele é um termo circunstancial de lugar. Às vezes é termo circunstancial de meio, tá? Às vezes aparece a preposição em, quando o verbo é utilizado, quando o termo circunstancial indica um meio, por exemplo, meio de transporte. Olha, ela chegou no trem. Ela chegou no trem. Ela chegou no trem, ou seja, ela chegou em algum lugar dentro do trem. Aí, no caso, o verbo chegar regeu a preposição em. Por quê? Aí chegou em o trem, palavra masculina acompanhada por artigo definido masculino o, que é o o, em mais o faz no. Aí fica, chegou no trem, aí é aceito. Mas se for para chegar em algum lugar, aí não pode. É chegar a algum lugar. O verbo chegar rege a preposição a. Então, olha essa frase aqui, ó. A noiva chegou à igreja. Na linguagem coloquial, no registro coloquial, como eu já disse para vocês, ficaria chegou na. Está errado, tá? O verbo chegar, como está escrito bem aqui, rege a preposição a. Rege a preposição a. A palavra igreja é uma palavra feminina no singular, portanto ela vai ser acompanhada pelo artigo definido feminino a. Olha aí, ó. E aí vai ocorrer um fenômeno de contração da preposição a com o artigo definido feminino a no singular, e esse fenômeno, na língua portuguesa, nós chamamos, né, de crase. Aí vai ter um acento grave aqui em cima, olha. Esse acento aqui é o acento indicativo do fenômeno crase. Eu só quero fazer uma observação que eu sempre faço quando trabalho isso, senhores. Não tem gramática nenhuma que use a expressão acraseado. Tá? Na realidade, nós falamos de três maneiras. Nós podemos falar a com acento grave, a com acento indicativo de crase ou simplesmente crase. Tá? Nós evitamos falar a expressão acraseado. Foi uma coisa que surgiu aí no dia a dia, na linguagem coloquial, mas nenhuma gramática registra dessa maneira. Mas isso aí é só uma coisa para conhecimento, porque isso não vai ser cobrado nunca em prova, nunca uma banca vai perguntar como se deve pronunciar, qual a nomenclatura que se utiliza para se referir ao fenômeno crase. Claro que isso não vai acontecer. Tá? Então aqui, ó, a noiva é o termo do qual eu estou falando, né? E ainda por cima ela está praticando a ação do verbo. Então nós vamos dizer que ela é o sujeito da oração. Sujeito da oração. A igreja não é objeto indireto, é um termo circunstancial de lugar. Então nós vamos dizer que é um adjunto adverbial de lugar, tá? E aí a expressão às 18 horas, né? Nós vamos dizer que também é um adjunto adverbial, só que de tempo, tá? Adjunto adverbial de tempo. Pronto. Beleza? Isso aí.
Lembrando que o verbo chegar, nós vamos classificá-lo, vou colocar em cima, tá, gente? Porque embaixo vai ficar... Eu vou fazer ficar bonitinho aqui, pera um instantinho. Quer dizer, bonitinho não, menos feio, tá? Porque aqui parece que tá uma bosta. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui... Belezinha aqui, pronto, tá? E aqui o verbo chegar, verbo intransitivo, pronto. Ficou bonito assim. E aqui, ó, classifiquei aqui, adjunto adverbial de lugar, tá? Deixa eu fazer de outro jeito aqui, já fiz de um outro aqui. Aqui vai ficar mais difícil de se fazer. Aqui, pronto, acompanhado pelo artigo A, artigo definido feminino A. E aí vamos classificar. Vou apagar. Então, a igreja, toda essa expressão vai ser classificada como um adjunto adverbial de lugar. Tá? Um adjunto adverbial de lugar. Vai ficar assim, senhores. Ok? Às 18 horas, adjunto adverbial de tempo. Agora, essa outra frase aqui diz assim: ele foi à feira cedo. Tá? Primeiro vamos falar sobre ele. Ele é o elemento do qual estou declarando alguma coisa e também é o elemento que está praticando a ação do verbo ir, que está na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo. Então tá aqui, ó. Ele foi. Então o ele vai ser classificado como o sujeito da oração. Tá? O verbo ir rege a preposição a, como eu disse para vocês, e não a preposição em. Então, vamos fazer assim, ó. Rege a preposição a. Quem vai a algum lugar. Feira é uma palavra feminina que está no singular. E ela vai ser acompanhada pelo artigo definido feminino a. Vou colocar bem próximo aqui um do outro, olha só. Beleza? Aí, vamos ajeitar um pouquinho aqui, colocar um pouquinho para baixo, daqui esse A. Pronto, vai ficar legal. Então, mais a, né? Foi a feira. Feira é uma palavra feminina no singular, o verbo ir rege a preposição a mais a forma o fenômeno crase. Pronto, tá aí, ó. Novamente, lembrando que tanto o verbo chegar quanto o verbo ir são verbos intransitivos. Vou colocar aqui VI, verbo intransitivo. A feira é um termo circunstancial de lugar, então eu vou colocar como adjunto adverbial de lugar. Tá? Mas, professor, e a palavra cedo? Também dá para classificar de boa aqui, olha. Cedo nós vamos classificar como um adjunto adverbial de tempo. Beleza, senhores? Então tá aí, olha. Tudo isso aqui é a sintaxe. Beleza? Agora nós vamos entrar um assunto que está relacionado também com isso, que é a regência, só que é a regência de nomes, né? Vamos aqui trabalhar o conceito de nomes transitivos. Então vamos lá. Então, senhores, dando continuidade ao nosso estudo de regência, nós vamos agora trabalhar regência nominal. Lembrando o seguinte, quando se fala em regência dentro da sintaxe, nós temos a regência verbal, que tem, na realidade, uma quantidade muito grande de verbos na língua portuguesa. Nós trabalhamos até então os principais. Quando eu digo os principais, são os que são cobrados em concursos públicos, né? E a gente nós complementamos esse trabalho com o material que vocês recebem, né, para poder estudar em casa e acompanhar com exercícios também. E tem a regência nominal. A regência nominal, ela trata do seguinte, da relação que existe entre determinados nomes na língua portuguesa
e a necessidade de complementos que esses nomes exigem em determinados contextos. Na realidade, a regência, a gente tem que saber também o seguinte, que quando se fala de regência nominal, nomes para a língua portuguesa, né, nós na linguagem coloquial achamos que nome é o substantivo próprio, né, é a denominação que se dá a um ser ou alguma coisa. Mas para a gramática, os nomes como classes de palavras são três. São substantivos, adjetivos e advérbios, tá? Agora, somente os substantivos abstratos, tá? Somente os substantivos abstratos exigem determinados tipos de complemento, ou seja, uma complementação ainda por cima regida de preposição, e os adjetivos e advérbios também. Então vamos trabalhar primeiramente o que são nomes transitivos, tá? Primeiramente vamos trabalhar o conceito de nomes transitivos. Lembrando que eu já falei, né, que nomes são substantivos, adjetivos e advérbios para a gramática. Então, nosso assunto, coloca aí no teu caderno, né, na tua anotação, nós estamos trabalhando a regência nominal, e dentro da regência nominal, nós vamos primeiramente ver o que é o conceito, né, de um nome transitivo, tá? Nome transitivo é a palavra, aí eu coloquei entre parênteses, que pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou advérbio, que não apresenta, é a palavra que não apresenta sentido completo. Então, olha aí, ó, não apresenta sentido completo e exige um complemento acompanhado, tá? Complemento acompanhado de uma preposição. Significa o quê? Que todo nome transitivo rege uma preposição. E nós, né, nós como estudantes de língua portuguesa, né, queremos aprender a norma culta, nós devemos pegar a gramática e verificar a regência de cada um desses nomes transitivos, ou seja, qual é a preposição que é exigida por cada um deles. Então eu trouxe alguns aqui, nós vamos estudar o processo, beleza? Eu trouxe, na realidade, olha, existem outros que exigem preposições de, preposição em, preposição para, mas eu fiz questão de trazer os nomes transitivos que exigem a preposição a. Por quê? Porque esses nomes são muito usados em redações, né? Nas redações, nas redações, nos textos dissertativos argumentativos, cobrados no caso no Enem, e nos concursos públicos. Que, por exemplo, a crase, o fenômeno crase, uma das exigências da formação da crase é em função da regência nominal. Então aqui, ó, a palavra acessível, que é um adjetivo. Vou mostrar aqui para vocês como é que isso acontece. A palavra acessível rege a preposição a, tá? Então, eu tenho a seguinte frase, olha. A educação deve ser acessível ok? A todos, beleza? A educação deve ser acessível a todos. Fiz uma frase grande aqui, né? Bem, deve ser, esse é uma locução verbal. Aqui eu tenho um verbo dever, que é um verbo modal, nós chamamos de verbo modal modalizador, ele implica uma obrigatoriedade, né? Então aqui, ó, deve ser, então é uma oração só isso aqui. A educação é o sujeito da oração. Porque se nós fizéssemos a seguinte pergunta, quem deve ser acessível a todos? A resposta é a educação, ou seja, o termo do qual eu estou declarando alguma coisa, sempre nós vamos dizer que é o sujeito da oração. Tá? Aí nós temos a palavra acessível, lembrando que o ser é um verbo de ligação, que está aqui como verbo principal, e o verbo dever é verbo auxiliar dele, verbo modalizador, tá? Aqui nós vamos dizer que ele é um verbo de ligação, tá? Nesse processo aqui de locução verbal,
E a palavra acessível é um adjetivo que funciona como predicativo da palavra educação. Então, o sujeito é a educação e a qualidade da educação é que ela deve ser acessível. Essa aqui é a qualidade, é o predicativo. Mas não é isso que eu quero analisar com vocês. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que se eu dissesse somente a seguinte frase, a educação deve ser acessível, alguém provavelmente perguntaria para mim assim, mas Álvaro, acessível a quê? A quê? Ou acessível a quem? Isso fazia a seguinte pergunta. No caso desse contexto aqui, nós já sabemos que o que vem depois é a palavra todos. E a palavra todos designa pessoas, né? Então a pergunta que se faria aqui é assim, ó, acessível a quem? A resposta a todos. Professor, vai formar uma crase aí? Olha, gente, vocês tomem muito cuidado com a formação da crase antes da palavra todas. Eu vejo direto isso em rede social. Tá? Direto eu vejo, fulano coloca assim, bom dia a todos. Isso é útil a todos. Coloca uma crase lá, acha que está arrasando, né? Na realidade está acabando com a língua portuguesa. Né? Desculpa aí, tá? Então veja bem, tem gente que faz isso aqui, ó. Isso não pode acontecer. Esse a fica aqui, ó, somente a preposição a, porque ela é uma necessidade da palavra acessível, ou seja, a palavra acessível, que é um nome intransitivo, rege a preposição a. Mas não vai formar crase aqui simplesmente porque a gramática estabelece que não se forma crase diante de pronome indefinido. Todos é um pronome indefinido. Professor, mas eu não estou lembrado quais são os pronomes indefinidos. Pega lá a tua gramática, dá uma olhada, mas eu vou logo te falar o seguinte. Os pronomes indefinidos são alguém, ninguém, algum, nenhum, tudo, nada, todos, todas. Tá? Não se coloca, não se forma crase, não se coloca um acento grave sobre o a diante da palavra todos. Então, vai ficar aqui, ó, a todos. Esse a todos está complementando o sentido desse nome, que é o nome, eu vou colocar aqui, ó, como um nome transitivo. Deixa eu só apagar aqui que eu coloquei de azul, vou colocar de vermelho para manter a uniformidade, tá? Então fica assim, ó, é um nome transitivo. Beleza? Esse nome transitivo é aquele que pede, eu coloquei aqui, olha, ele pede um complemento acompanhado de uma preposição. A preposição é a preposição a e o complemento é a palavra todos. Então essa palavra aqui todos, olha, eu vou deixar aqui ela circulada por uma questão de espaço e vou colocar aqui, ó, bem grande, CN, tá? Então, quando eu colocar essa, vamos chamar aqui sigla, né? CN é complemento nominal, tá? CN, complemento nominal. A todos é complemento nominal da palavra acessível. Não formou crase aqui porque não se forma crase diante de pronome indefinido. Pronome indefinido não aceita artigo definido feminino a, por isso que não vai formar crase. Essa aqui é a lógica gramatical, tá? Então, vamos ver aqui, olha. A palavra acesso. A palavra acesso também é um nome transitivo. É um nome transitivo que rege ou a preposição a ou a preposição para. Como por uma questão de espaço aqui, eu vou escolher e colocar uma frase com a preposição a. Mas se vocês verem numa frase a preposição para, analisem-na, porque pode estar correto também. Mas eu vou colocar com a preposição a, que eu quero ver se eu consigo formar a crase aí, a partir da frase que eu vou formular agora, tá? Então eu vou colocar a seguinte frase, ó. Vou colocar aqui exemplo e coloco assim, ó. A porta dá acesso, agora sim. Eu vou colocar a palavra saída, só que eu não coloquei nada aqui, ó, antes. Vocês já sabem que isso é de propósito, tá? Agora sim, vamos analisar a palavra acesso. Vamos analisar a palavra acesso. Vou apagar aqui direitinho.
tá? Nós já sabemos que a porta dá, quando eu falo para a porta dá, estou falando da porta, o termo do qual estou declarando alguma coisa, então eu sei que a porta é o sujeito da oração. Eu já me sinto até ridículo de repetir isso toda hora, né? Mas mesmo repetindo isso toda hora e você não aprender, pelo amor de Deus, meu filho, tá? Então tá aqui, ó, a porta é o sujeito. Aqui eu tenho o verbo dar, flexionado na terceira pessoa do singular do presente do modo indicativo. Nós não estamos trabalhando flexão verbal, mas é sempre importante saber reconhecer o verbo morfologicamente, tá? Então ele é flexionado e acentuado no caso porque ele é um monossílabo tônico terminado na vogal A, tá? Regra gramatical, isso que eu estou falando. Então tá aqui, ó, dá. Bem, quem dá alguma coisa, a pergunta que eu faria é o seguinte, dá o quê? Acesso. Acesso, eu já sei que é objeto direto. Beleza, agora eu vou colocar bem aqui do lado, objeto direto. Mas não é isso, não é esse o propósito da análise. E o verbo dar é um verbo, nesse contexto, transitivo direto. Beleza? O verbo dar, na maioria das vezes que ele é utilizado, ele é verbo bitransitivo. Quem dá alguma coisa, dá a alguém. Então ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Mas também, em certos contextos, ele pode ser só verbo transitivo, como é o caso aqui. Tá? Pode ser também intransitivo, dependendo do contexto. Intransitivo não. Transitivo indireto. Pode ser também intransitivo, dependendo do contexto, tá? Mas na maioria das vezes ele é verbo transitivo indireto. Bem, a palavra acesso. A palavra acesso, como foi colocado bem aqui, ó, quem tem acesso a alguma coisa. Se eu falasse, olha, a porta dá acesso, a pessoa que estaria falando perguntaria assim para mim, mas fulano, essa palavra dá acesso a quê? Veja bem, eu não coloquei a quem, porque eu sei que saída não é pessoa. Aí eu vou se faria a pergunta a quê? Eu vou colocar bem aqui, ó, a quê? Certo? Então, eu posso dizer que a palavra acesso é um nome intransitivo que rege a preposição a. A palavra saída é uma palavra masculina ou feminina? Tu já sabes que é feminina. Então, feminina. Singular ou plural? Singular. Então, ela deve ser obrigatoriamente acompanhada pelo artigo definido feminino a. E aí, você não vai dizer a porta dá acesso à saída. Pelo amor de Deus. Você vai fazer a contração da preposição a, que é regida pela palavra acesso, que é um nome transitivo, com o artigo definido feminino a, que acompanha a palavra saída, que é um substantivo feminino que está no singular. Vocês entenderam, né? Beleza. Então, aí, ó, formou crase. Certo? Aqui, ó, direitinho, crase. Professor, mas acabou aí? Não. Vamos fazer a classificação da expressão a saída. A saída complementa o sentido da palavra acesso, que é um nome transitivo. O elemento que complementa o sentido de um nome transitivo, nós chamamos complemento nominal. CN, olha, CN, complemento nominal. Não esquece aí, tá, gente? Simplesmente eu estou fazendo assim para nós aproveitarmos o espaço, tá? Não vai ficar muito cheio aqui, vai ficar feio, mais feio, tá? Então aqui, ó, vamos ver aqui um exemplo de uma palavra com a palavra acostumado, né? De uma frase com a palavra acostumado. Novamente, eu vou escolher, lembrando, observando aqui, olha, que a palavra acostumado rege a preposição a e a preposição com. Você pode dizer acostumado a ou acostumado com, tá? Mas, para efeito de estudos, de situações que são cobradas em concursos, nós vamos fazer uma frase com a preposição a. Então, coloca aí, ó, vou formular aqui uma frase. Os estudantes beleza? Estão acostumados. Estão acostumados? São acostumados. Vou colocar assim. São acostumados. Os estudantes são acostumados a, vou colocar esse A aqui, ó, a aulas extensas. Vou colocar aqui, ó, aulas, e vou
extensas. Extensas de extensão. Extensas. Beleza? Aqui é a ortografia. Bem, os estudantes são acostumados a aulas extensas. Professor vai formar uma crase aqui. Poderia até, mas nesse contexto aqui, dá para se perceber que a palavra aulas, ela está no sentido universal. Sabe por quê? Porque ela está no plural. Na realidade, se tivesse no singular, obrigatoriamente formaria crase. Mas quando está no singular e no contexto, o falante vai perceber que a palavra está no sentido universal, ou seja, qualquer aula, pode ser qualquer aula, então se coloca no plural. Quando isso acontece, ela não vai ser acompanhada pelo artigo definido feminino as, no plural, não vem. Por quê? Porque ela está no sentido universal. E quem é que determina isso? É o contexto. No ato comunicativo, lá no momento em que o falante, né, e o interlocutor estão comunicando, intuitivamente dá para se perceber quando ela está no sentido universal ou específico. Quando está no sentido específico, forma crase, certo? Quando não está, ou seja, simplesmente está no sentido universal, no sentido de qualquer aula, aí esse as aqui é dispensado, certo? Mas nós sabemos que a palavra acostumados, tá? A palavra acostumados rege a preposição a, mas não vai ter aqui o a, o artigo definido feminino a no plural para formar crase. Então simplesmente esse a vem sozinho para cá, acostumados a aulas extensas. Eras, professor, eu achava que ia formar uma crase. Olha, sabe onde é que eu vejo muito esse tipo de situação aqui? Um nome transitivo, né, para formar complemento nominal, em que não se forma crase diante de palavras femininas, em leis, artigos da Constituição, determinados textos do direito administrativo. Nós vemos muito essa construção aqui. Parece que os legisladores eles gostam de usar palavras no sentido universal e aí colocam só a preposição a para não formando crase, para dar a ideia de universalização de uma ideia, de um fato. Entenderam? Eu vejo muito, eu observo muito isso na Constituição. Então aqui, ó, os estudantes, caso aqui, são o sujeito da oração, beleza? Esses são aqui não é locução verbal. Aqui é verbo de ligação, acostumados é predicativo do sujeito, tá? Eu vou colocar a exceção aqui como verbo de ligação. Acostumaram-se. Não. Acostumaram-se. Se bem que o verbo acostumar, quem é acostumado, claro que não é, porque isso aqui tem uma preposição, isso aqui é idiota. Então aqui, gente, olha, aqui é o verbo de ligação e aqui eu vou colocar um PS, tá? PS, predicativo do sujeito. Então tem um sujeito, que são os estudantes, tem uma qualidade deles nesse contexto ou um estado, que é acostumados, então vai ser o predicativo do sujeito, e o elemento que une o sujeito ou uma qualidade vai ser chamado de verbo de ligação. A aulas complementa o sentido da palavra acostumados. Então, nós vamos classificar como um CN, tá? CN significa complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque complementa o sentido da palavra acostumados, que rege a preposição a, mas não formou aqui crase, porque a palavra aulas está no plural e se entende nesse contexto que ela está no sentido universal, tá? Mas pode acontecer também, tá? De formar crase ali, mas quando está no sentido especificado, quando ele está com determinante, com adjunta de nominal, aí pessoal, mas tem uma adjunta de nominal aqui que é extensa, mas dá para se perceber pelo contexto que está se utilizando no sentido universal, aulas extensas que são qualquer aulas, tá? Bem, agora tem aqui a palavra adaptado, também muito utilizado em redação, os alunos que estudam para o Enem, eu sei que quem estuda para concurso público também estuda para o Enem, então essa aula aqui ela serve para os dois, tá? Aprender essa questão da regência nominal, ela é um assunto que serve tanto para o aluno que se prepara para fazer
redação nota 1000 no Enem. Já pensou? Tu faz uma argumentação toda bonitinha, coloca um texto todo translineado, né? A estética, a letra bonita, organizado. Aí, pá, erra a regência. Às vezes você erra porque esquece uma preposição. Esqueceu uma preposição, coloca lá, por exemplo, assistir ao filme. Não é adequado falar assistir ao filme. O verbo assistir no sentido de ver rege a preposição a. Então você deve dizer assistir ao filme. Quando você coloca usa o verbo visar, por exemplo. Eu li uma redação nota 1000 de uma estudante que ela usou o verbo visar no sentido de almejar. Foi uma coisa linda, porque a palavra que vinha depois era uma palavra feminina no singular, formou-se crase, ou seja, ela demonstrou pela escrita, né, a pessoa que estava corrigindo a redação, né, provavelmente um professor de português, ela demonstrou ao professor de português por meio da escrita que ela tinha bom domínio de norma culta. Então estudar regência é uma necessidade, mas não é só uma necessidade, é uma obrigação conhecer regência. Então quais são os itens gramaticais que são analisados naquele tópico lá que se fala sobre mostrar domínio de norma culta na redação do Enem? Dominar a regência verbal nominal, concordância verbal nominal, sintaxe de colocação nominal e saber a predicação verbal, ou seja, conhecer quando é um verbo transitivo ou intransitivo, que também está envolvido com a regência. Ok? Bem, vamos ver aqui, olha, adaptado, tá? Então, a palavra adaptado, vou criar aqui, vou formular uma frase para nós, tá? Então, rege a preposição a. Vou colocar assim, ó, exemplo. O povo brasileiro está adaptado. Ó, já sabe que quem é adaptado a alguma coisa. E vou colocar está adaptado às altas temperaturas. Vou colocar a expressão altas temperaturas. As altas temperaturas do verão. Ah, professor, parece que o senhor especificou agora. O senhor deixou bem claro para nós que não são todas as temperaturas. Não envolve aí temperaturas do inverno, né? Nem naquelas estações, as outras estações, por exemplo, tem certos países que as estações elas são definidas. Aqui no Brasil não é bem assim, somente aqui na região norte é tudo misturado, né? Mas nós sabemos que no verão faz muito calor, no inverno já não faz tanto calor. Então aqui estou falando de temperaturas que são específicas, são determinadas. Que temperaturas são essas? Do verão. Aí, como elas são especificadas, certo? Nós conhecemos, nós temos já o contato com elas. Então, eu não estou falando aqui já no sentido mais universal. São temperaturas específicas do verão. Então, ela vai ser acompanhada pelo artigo definido feminino as. Eu vou apagar aqui, tá? Estou colocando da cor azul. Vou colocar vermelho, fica destacado. Então, fica assim, ó. Quem é adaptado a alguma coisa. Tá aí, ó. Agora sim. Beleza? Se eu não tivesse colocado a expressão do verão, olha, o do verão não é de verão, é do verão, bem especificado, poderia até ficar só a preposição a aqui. O povo brasileiro está adaptado a altas temperaturas, sem problema, tá? Mas nesse caso aqui, são temperaturas do verão, específicas. Aí vai ser acompanhado pelo artigo definido feminino a, tá? Tem um determinante aqui, né? Que deixa bem claro que isso não é uma coisa universal, tá? Então, a palavra adaptado rege a preposição a.
palavra altas está sendo acompanhada pelo artigo definido feminino as, fica a mais as, forma crase, né? Já falei que está errado falar acraseado, né? Vocês vamos nos libertar dessa pobreza, tá? Então fica assim, ó, as altas temperaturas, ok? E aí, ó, senhores, ó, as altas temperaturas nós vamos chamar de complemento nominal, porque complementa o sentido da palavra adaptado. Adaptado é uma palavra transitiva, porque ela não tem sentido completo e rege a preposição a. O povo brasileiro, nós já sabemos, nós estamos falando dele. O povo brasileiro nesse contexto é o sujeito. O estar aqui, verbo de ligação, VL. Adaptado é um estado, uma qualidade do povo brasileiro. Então, esse estado ou qualidade do povo brasileiro nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Lembrando que nós vamos ter uma aula só sobre termos da oração. Então, quando eu falar de termos da oração, nós vamos fazer análise sintática, né? Definir o núcleo do sujeito, o predicativo do sujeito, que é um adjunto nominal, um predicativo do objeto, um vocativo, um aposto, tá? Mas assim, quando nós estamos explicando, também é necessário falar sobre esses elementos, esses termos da oração. Então, as altas temperaturas do verão. Detalhe, né? Vamos consertar uma coisa aqui. O complemento nominal é altas temperaturas, todinha a expressão, tá? Altas temperaturas do verão. Tudo isso aqui é o complemento nominal. Aí, se vocês perguntassem para mim, professor, qual é o núcleo desse complemento nominal? Não seria a palavra altas não, tá, gente? Seria a palavra temperatura. Temperaturas que é o núcleo. Altas aqui é um adjunto de nominal, ou seja, um adjetivo que acompanha a palavra temperaturas. Então, vamos logo consertar isso, tá? Mas altas faz parte do complemento nominal também. Mas se por acaso numa prova de concurso se pedisse qual é o complemento, perdão, qual é o núcleo do complemento, aí tem que ser uma palavra só. Então, qual é a palavra mais importante aqui? É a palavra temperatura. Certo? Do verão é adjunto adnominal, temperatura é substantivo e altas também, no caso é adjetivo, que é adjunto adnominal. Então, a palavra temperaturas, vamos colocar aqui o complemento nominal. Ok? Mas não está errado também eu colocar aqui o CN aqui em cima. Só que eu fiz bem claro, eu quis deixar bem claro aqui que o núcleo é a palavra temperaturas. A palavra altas e a expressão do verão acompanha a palavra temperaturas, que realmente complementa o sentido do nome transitivo, que é a palavra adaptado, que rege a preposição a. Ok? Sintaxe, tá? Isso é sintaxe. Para você aí que gosta de pegar as coisas mastigadas, mais detalhadas, não adianta ser muito superficial. Você tem que conhecer todo o processo para aprender, para se acostumar com a sintaxe. Isso aqui é sintaxe, tá? Análise sintática, na realidade. Então, aqui, olha, a palavra afável, tá? Vamos colocar aqui uma frase que a gente possa, que nós possamos fazer análise da frase com a palavra afável. Então, pode colocar assim, ó: O menino estava afável. Eu vou colocar para com, tá? Para com os pais. Para com os pais. Tá aí, ó. O menino estava afável para com os pais. Então, vamos lá. Quem é que estava afável para com os pais? O menino. Então, nós já sabemos que o menino é o objeto direto? Claro que não. É o sujeito da oração. Sujeito da oração. Afável era o estado em que ele estava se encontrando, uma qualidade daquele momento, certo? Só que veja bem, entre essa qualidade e o sujeito tem um verbo. O verbo que une o sujeito a uma qualidade ou o estado, nós chamamos de verbo de ligação. Essa qualidade do sujeito que está sendo atribuída, né, está sendo intermediada, por um verbo,
é chamada de predicativo do sujeito. Vou colocar PS, tá, gente? Anota aí no teu caderno depois, quando você PS, predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito. Bem, a palavra afável sozinha não tem sentido completo, certo? Alguém perguntaria, afável com quem? Difícil alguém perguntar para com, né? Mas eu coloquei o para com aqui, tá? É norma culta, tá? Afável com quem? Ou para com quem? Né? Então, para com os pais. Então, para com é a preposição, né? São duas preposições aqui, uma locução prepositiva, isso aqui é uma locução prepositiva, tá? Não é só, quando é só uma é locução, quando tem duas é locução, quando é só uma é preposição, quando são duas é locução prepositiva. Então, aqui tem uma locução prepositiva para com os pais, que complementa o sentido da palavra afável. Então, esse termo que complementa o sentido da palavra afável, nós chamamos de complemento nominal. Beleza? Então, tá aí. Ok? Verbo de ligação, tal. Aflito. Vamos fazer uma frase aí com por. Deixa eu ver aqui se eu penso numa. Acho que pensei. Aqui uma frase. Nós temos a seguinte frase, olha. A jovem ficou aflita pela chegada dos pais, tá? Pela chegada dos pais. Então vejam bem, senhores, ó. Se eu perguntasse no primeiro momento, quem ficou aflita? Aí, quem ficou aflita pela chegada dos pais? Foi a jovem, tá? Então a jovem, nesse contexto aqui, ó, vai ser o sujeito da oração. Sujeito da oração. Bem, aflita foi um estado em que ela se encontrava. Um estado, quando nós temos uma palavra que é um adjetivo, né? Que está indicando um estado. E entre esse estado e o sujeito tem um verbo. Esse verbo aqui nós já sabemos, né, que quando une um sujeito a um estado, esse verbo é chamado verbo de ligação. Ligação, tá? Aflita é a qualidade desse sujeito, tá? Então essa qualidade nós chamamos de PS. Lembra o que significa PS? Pronto, socorro? Não. Aqui nesse contexto é predicativo do sujeito. Lembrando que a partir dessas formas aqui simples, porque pode até parecer complexo agora, tá? Mas na questão do concurso, você vai ter que dar uma olhada geral e dizer é isso, isso e isso, e pronto, acabou essa resposta, tá? No primeiro momento nós estamos dando conteúdo, mas como eu falei para vocês, numa outra aula, nós vamos resolver as questões e eu vou fazer vocês lembrarem tudo isso aí, tá? Ok? Então, o adjetivo aflito pode reger tanto a preposição com, como também a preposição por. Nesse caso aqui, eu optei por colocar uma frase em que a palavra estava regendo a preposição por. Mas cadê, professor, a preposição por? Está aqui, meu filho, está aqui a preposição por. Está vendo esse pela aqui? Isso aqui é uma contração. Toda vez que tu vê esse pela ou pelo, tá? Eu vou colocar para cá bem aqui no canto, olha, vou colocar bem aqui no canto. Você tem a preposição por mais o o. Aí forma uma contração, que é o pelo. Tá? Se você tem a preposição por mais o artigo definido a, vai formar pela. Tá? Ah, professor, mas como é que eu chamo isso aqui? Isso aqui é contração, mas como ocorre isso? Aqui é um processo que os linguistas, né, chamam de processo diacrônico. Ao longo
do tempo, a fala vai evoluindo e a tendência da fala cada vez mais é economizar, né? Tem um processo que nós chamamos de preguiça fonética. E aí a preguiça fonética ela gera determinados metaplasmos, que são fenômenos fonéticos. Aqui, olha, um exemplo aí. Tá? Porro forma pelo, porra forma pela. Tá? Lembrando que esse por aqui no português arcaico, né, no galego português era per. Tá? Quem estuda aí literatura portuguesa, literatura medieval do trovadorismo, vê aí que nas cantigas de amor, de amigo, aparece a forma per, que é a mesma coisa que por. Ok? Então aqui, ó, voltando para cá, pela é contração da preposição por mais a chegada. Então, pela chegada, tudo isso aqui, ó, pela chegada dos pais, tudo isso completa o sentido da palavra aflita, é a forma feminina de aflito, tá? Lembrando que essa palavra aqui, ela é uma palavra de sentido incompleto, então ela é um nome transitivo, tá? E o elemento na frase que completa o sentido dela recebe o nome de CN. CN nós sabemos que é complemento nominal. Em redações eu vejo, quando eu corrijo as redações dos meus alunos, eu vejo muitos alunos usarem a palavra alusão. Eles gostam da palavra alusão. Tem aluno que já sabe que a palavra alusão rege a preposição a, aí forma uma crasezinha lá, né? Se for uma palavra masculina que vier depois, forma a combinação ao. Tá aí, olha a palavra alusão. Vou colocar aí, tá? Então nós temos aqui a seguinte frase. O palestrante fez alusão a quê? A saúde pública. A pessoa estava lá falando e tal, dando uma palestra e falou sobre a nossa saúde pública aqui no Brasil, que é uma beleza, né? Então aqui, ó, vamos lá. Ah, professor, mas tem que privatizar. Não, privatiza não, deixa público mesmo, porque é melhor usar sem ter dinheiro para pagar do que não ter como usar porque não tem dinheiro para pagar. Então deixa público mesmo. Então aqui, ó, o palestrante fez alusão à saúde pública, tá? Quem fez alusão à saúde pública? O palestrante. Então tá aqui, ó, o palestrante. Então o palestrante é o sujeito da oração. Sujeito da oração. Verbo fazer na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo. Quem faz alguma coisa. Fez o quê? Então vamos lá. Fez o quê? Quando você faz a pergunta o que para o verbo, nós sabemos que a resposta vai ser um objeto direto. Já foi dito isso diversas vezes. Então vamos colocar bem aqui que é um objeto direto, tá? E o verbo fazer é um verbo transitivo direto, porque ele tem como complemento um objeto direto. Beleza. Só que se eu tivesse dito só assim mesmo, olha, o palestrante fez alusão. Quem conhece o significado da palavra alusão, que já não é tão incomum, ela já faz realmente parte do dia a dia aí da gente, sabe que a palavra alusão pede um complemento, vem algo depois dela. Alguém perguntaria, fez alusão a quê? Faria justamente essa pergunta aqui, ó, a quê? Quando se faz a pergunta a quê, tá pequeno, eu vou colocar maior, tá, gente? Deixa eu mexer aqui em cima também para ter espaço, a questão aqui é espaço. Aqui é o CN, complemento nominal, certo? Então, a pergunta que se faria é o seguinte, fez alusão a quê? A quê? Olha só, a mesma preposição que aparece na pergunta, aparece na resposta, porque quem faz alusão a alguma coisa. A palavra saúde é uma palavra feminina que está no singular, portanto ela deve ser acompanhada pelo artigo definido feminino a. Mas a forma, o fenômeno que nós chamamos crase. O que? Tu falaste acraseado? Tu é doido, meu irmão? Para com esse negócio de acraseado, te liberta dessa pobreza, tá? Então aqui, ó, crase. Beleza? Então aqui, ó. Fica assim. Ah, ficou uma bosta. Deixa eu consertar isso aqui.
Pronto. Vou consertar, senão fica difícil o negócio. Fez alusão à saúde pública. Então, a saúde pública complementa o sentido da palavra alusão, que nós já falamos, que é um nome transitivo. Diga-se de passagem, é um substantivo abstrato também, tá? E aí, eu vou dizer que essa expressão à alusão é um complemento nominal. E formou crase aqui, lembrando que formou crase aqui. Por quê, professor? Porque a palavra alusão rege a preposição a e a palavra saúde acompanha o artigo definido feminino a. E pública é um adjetivo da palavra saúde. Nesse caso aqui vai ser um adjunto adnominal, mas não é o objetivo da aula falar sobre os adjuntos adnominais, nós vamos falar em outra aula sobre isso, tá? Agora, nós vamos ver a palavra prejudicial. Vocês lembram do cigarro, né? Na caixinha do cigarro. Não sei se dá tempo, porque eu nunca mais vi uma caixa de cigarro, mas parece que tinha uma frase lá que dizia assim: fumar é prejudicial à saúde. Não tinha? Vamos lá, colocar essa frase aqui, tá? Então nós temos o seguinte exemplo, ó. Fumar é prejudicial, Se eu dissesse fumar é prejudicial, alguém perguntaria para mim assim: prejudicial a quê? A quê? Porque a palavra prejudicial sozinha não tem sentido completo, é um adjetivo que não tem sentido completo, por isso é um que a gente chama de nome transitivo. Lembrando que para a gramática, nome transitivo, né, o nome sozinho pode ser substantivo, no caso, esse contexto aqui é um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. No caso, falamos de adjetivo aqui, tá? Prejudicial é adjetivo. Bem, fumar, senhores, nós sabemos que é um verbo, mas que aqui nesse contexto está na forma nominal de infinitivo. Isso pode acontecer, tá? O infinitivo, ele está aqui numa situação substantiva, ele está numa função substantiva. Por quê? Porque ele está funcionando como núcleo do sujeito núcleo do sujeito dessa oração aqui. Fumar é prejudicial à saúde. Então, fumar aqui nesse contexto é a forma nominal do infinitivo que está numa posição substantivada. Interessante isso, né? Então, aqui é o sujeito da oração. Professor, explica melhor. Agora não, que eu estou explicando esse conteúdo. Mais para frente eu explico sobre o que aconteceu aqui, tá? Então, aqui nós temos o sujeito da oração, que é o verbo fumar, que está no infinitivo impessoal. Bem, prejudicial é um adjetivo que está se relacionando com o núcleo do sujeito, que é fumar, por meio do verbo que está unindo os dois, está estabelecendo essa relação. Como é que eu chamo para o verbo que estabelece relação entre o sujeito e uma qualidade, que é o adjetivo aqui? Essa qualidade nós já sabemos que é o predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito. Então, o verbo que une o sujeito ao predicativo do sujeito é o verbo de ligação. Só que a palavra prejudicial sozinha não tem sentido completo. Quando algo é prejudicial a alguma coisa. A pergunta é prejudicial a quê? Então eu posso dizer que a palavra prejudicial rege a preposição a. A palavra saúde, nós já sabemos que é uma palavra feminina que está no singular. Então vou colocar aqui, ó. Saúde. Beleza? Então, palavra feminina que está no singular. Mas a forma o fenômeno que nós chamamos crase, ok? Então tá aí, ó. Tá feio, né, esse negócio que eu vou colocar aqui. Acento grave, pronto. Bem, essa expressão toda aqui, a saúde, ficou claro que ela completou o sentido da palavra prejudicial. Então toda essa expressão aqui, nós vamos dizer que ela é um CN. Nós já sabemos o que é CN. Complemento nominal. Certo? Beleza.